Hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados, eu vou mostrar para vocês como que é feita a implementação das árvores AVL utilizando a linguagem de programação C. Então vamos lá. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? A gente vai ver todas as funções, né, e estrutura de dados necessárias para manipular uma árvore AVL. E primeiro eu mostro sempre o pseudocódigo e em seguida o código na linguagem C, que aí vocês podem utilizar essa apresentação como um passo a passo para desenvolver essa estrutura de dados. Então hoje a gente vai, o objetivo é implementar a estrutura de dados árvore AVL. Lembrando que a árvore AVL, ela tem, assim como nas árvores ABB, a gente tem uma estrutura, nó, que contém um ponteiro que aponta para outro nó, um ponteiro esquerdo e outro ponteiro direito, tá? Dois ponteiros. E a gente também tem armazenado aqui um item, tá? Mas além desses itens, a gente também tem a altura, tá? Diferente da árvore ABB, aqui na árvore AVL a gente armazena também a altura, que não está nesse desenho, tá? Então, olha só, mas aqui no pseudocódigo a gente tem a altura, tá? Que tá mostrando aqui. Como que fica a implementação dessa estrutura nó na árvore AVL, na linguagem C? A mesma coisa que a gente tinha visto na árvore binária de busca, mas aqui a gente adiciona esse campo aqui, a altura, referente à altura do nó. Então, esse ponto aqui é a mesma coisa que a árvore ABB, a gente vai ter um ponteiro do tipo nó. E o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter um ponteiro do tipo árvore que aponta para um nó, tá? Que aponta para um nó, e esse nó é o nó raiz. Tá? Quando a nossa árvore está vazia, esse nó raiz ele vai estar apontando para null. Tá? Então isso indica que a nossa árvore é vazia. E os nós folha, o que vai acontecer? Os ponteiros esquerda e direita vão estar apontando para null. Tá? Então a implementação da nossa estrutura de dados do tipo árvore AVL vai ficar dessa forma. A gente vai ter um ponteiro do tipo árvore, chamado árvore aqui, que aponta para uma estrutura do tipo nó. Tá? É como se a gente tivesse um ponteiro duplo. Um ponteiro que é chamado árvore que aponta para um nó. Mas o nó também aponta para outro ponteiro. Tá? Então aqui, agora a gente começa vendo dois algoritmos, o algoritmo que cria uma árvore, ou seja, cria uma árvore vazia, e o algoritmo que verifica se uma árvore está vazia. Tudo isso a gente já viu na aula teórica, Cria uma árvore, ele vai simplesmente apontar o ponteiro raiz para null. E para verificar se a árvore está vazia, é só testar, se R é igual a null. Código na linguagem C fica dessa forma, Primeiro a gente aloca a memória necessária para uma árvore AVL, e esse ponteiro eu vou chamar ele de raiz, tá? E aqui tem um teste se raiz for diferente de null. Por quê? Se por algum motivo, essa chamada de malloc não conseguir alocar a memória, ele retorna null, tá? Então esse if aqui na linha 3 é simplesmente para garantir que realmente a memória foi alocada, tá? E aqui a árvore vazia retorna, se o ponteiro é igual a null. Se for igual a null, retorna verdadeiro. Tá? As próximas funções são a função que vai retornar a altura de um nó, a função que calcula o fator de balanceamento de um nó e uma função auxiliar aqui que vai comparar dois elementos retornando o maior. Então esse aqui é o pseudocódigo mesmo que a gente viu na aula teórica, Verifica se o nó é um nó folha, na verdade, se aquele ponteiro aponta para null, então a gente considera que a altura dele é igual a -1. Tá? Caso contrário, a altura vai estar armazenada no nó, então a gente vai retornar essa altura. Então na linguagem C fica dessa forma, bem simples. Fator de balanceamento, a gente tinha visto, que pega a altura da árvore, do nó da esquerda, menos a altura do nó da direita. E calcula o valor absoluto. Aqui a gente considera o valor absoluto, mas o sinal vai dizer para você qual árvore que é maior. Então aqui, olha só, a mesma coisa na linguagem C, calcula a diferença das alturas. E a função maior, que
verifica, dado dois elementos. Essa aqui é só uma função auxiliar para a gente verificar quais os dois elementos aqui que são maiores. E que vai ser utilizada na rotação, né? Porque a rotação a gente verifica qual que é o nó que tem maior altura na hora de atualizar, né? Então essa aqui é a rotação LL, aqui o código, né? Lembrando que o código a gente tem que tratar direitinho os ponteiros, tá? Então isso aqui já serve para vocês analisarem esse código para entenderem como que é feito o tratamento dos ponteiros aqui, tá? Aqui é a rotação RR, né? Que é uma versão simétrica da rotação LL. Então é a mesma coisa, mas simétrica, né? Onde tem direita, aqui tem esquerda e lá e vice-versa, né? Então aqui é a rotação RR na linguagem C. E agora a gente tem as rotações duplas, né? A rotação RL, rotação que faz primeiro uma rotação LL e depois uma rotação RR. Tá? Aqui é a implementação na linguagem C, tá? E em seguida a rotação dupla LR, né? Que primeiro faz uma rotação RR e depois uma rotação LL. Tá? E aqui é a implementação na linguagem C, cuidando sempre dos ponteiros, né? Aqui a função, na verdade é só a primeira parte da função que insere um elemento em uma árvore AVL, né? Essa aqui é só a primeira parte que verifica se a árvore está vazia. Se estiver vazia, aloca o nó e esse novo nó passa a ser a raiz. Então aqui é a continuação que trata os outros casos, né? Os casos recursivos. Aqui ele vai comparar o elemento que a gente quer inserir com o valor do nó raiz. Aqui também, caso o elemento que eu quero inserir seria maior que o nó raiz, então a gente vai para a direita, aqui ele vai para a esquerda, né? Aqui nas linhas 14 a 18 verifica o fator de balanceamento, realiza as rotações, e aqui também, né, na linha 22 até a linha 26 faz verifica o fator de balanceamento e faz as rotações. Então esse é o código na linguagem C, da função que insere, tá? Seguindo certinho o pseudocódigo. Então aqui o código também está dividido em partes, né, em etapas. E o que vai acontecer? Aqui, ó, na linha 17, então próximo slide continua aqui, ó, linha 17. Basta olhar, prestar atenção aqui que vocês conseguem ver certinho onde que começa e onde que termina, né? Então aqui, olha só, na linha 30 esse código ainda não acabou, ainda vai ter a terceira parte, que aí vai continuar aqui, ó, linha 30. Tá? Então toda essa é a implementação do código que realiza a inserção. Aqui é uma função auxiliar que vai procurar o maior, que é usado para remover um elemento, né? Porque aí tem que achar um substituto. No caso, o substituto vai ser o antecessor. Tá? Se a gente fosse procurar um menor, era só trocar aqui, né? Onde está a direita, colocar a esquerda, né? E aqui a função o pseudocódigo que remove um elemento de uma árvore AVL, né? Então tem todos os casos. Aqui se a árvore estiver vazia, né, aí retorna falso porque não conseguiu. E aqui a gente vai caminhando, né, recursivamente vai caminhando na árvore. Então primeiro verifica se x é menor que a raiz, aí se for menor ele vai remover, fazer uma chamada recursiva para subir a árvore da esquerda. Se for maior, ele faz uma chamada recursiva para subir a árvore da direita, né? No próximo slide a gente tem os casos em que realmente vai remover o elemento. Então aqui na linha 19 a gente tem o caso em que encontrou o elemento x num nó, né? Então aqui ele faz a remoção. Aí na linha 20 ele está testando se o nosso nó que a gente quer remover, se ele só tem um filho, que aí no caso o filho vai substituir esse pai. E na linha 27 trata o caso se o nó que a gente quer remover, caso ele tenha dois filhos, aí ele tem que achar o antecessor, né? Usando a função auxiliar procura maior, que aí ele vai encontrar o antecessor, remover e trocar o elemento que a gente quer remover com o antecessor, né? E aqui a gente tem todo o passo a passo, o código dividido em partes da função que remove um elemento de uma árvore AVL, tá? Então também está dividido em partes aqui. Na linha 17, olha só, a gente vê que ele vai continuar ainda no próximo slide, e na linha 17 continua aqui, ó, tá?
Mesma coisa, finalzinho a gente tem linha 37, continua aqui, continua exatamente aqui no próximo slide. Então esse código está dividido em 3 partes, né? O código de remoção igual a inserção também. E por fim, ainda mostro para vocês aqui como que a gente pode desenvolver a função main, que vai utilizar todas essas funções, né, que foram desenvolvidas para manipular uma árvore AVL. Então olha só, aqui a gente tem a função main bem simplificada, mas vocês podem adaptar para inserir mais elementos. Então o que ele está fazendo? Tem um valor máximo aqui do número, de quantidade dos valores aleatórios que a gente vai gerar. Então está gerando no máximo entre 0 e 10 os números aleatórios, né? E aqui a gente está inserindo 20 elementos na nossa árvore AVL. Tá? Então olha só, aqui eu declarei o ponteiro ainda não está apontando para nada. Quando eu crio a árvore AVL, então ele vai criar o ponteiro da árvore AVL e vai apontar ele para null. Tá? Então em seguida eu vou inserir 20 elementos nessa árvore. Aí vou utilizar também aqui as funções, não estão nesses slides, são as funções de percurso numa árvore, né? Mas a gente pode utilizar as mesmas funções que foram implementadas lá na árvore binária de busca. Tá? É só mudar o nome da estrutura de dados. Então a gente tem percurso em pré-ordem, percurso em ordem e o percurso em pós-ordem. Tá? Em seguida eu vou remover, aqui na linha 17, remover um elemento aleatório, né? Se esse elemento existir, se não existir, não remove, né? E por fim, apaga toda a árvore AVL. Tá? Então a gente finaliza por aqui. A gente tem aqui, né, a bibliografia utilizada, tem o código, tá? Isso aqui são os links. Tem o código fonte original disponível, algumas videoaulas e algumas animações que eu também vou disponibilizar para vocês no AVA. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.